Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Você está feliz de dar uma glória? Você pode aplaudir a Deus pela vida do nosso pastor Lucas? Não, pode ser mais forte. Isso. Dirigindo esse culto com bastante excelência. Consagrado pastor, né? Domingo passado. E aí já trabalhando na obra do Senhor, né? Como sempre trabalhou. Fico feliz, irmãos, de mais uma vez termos a oportunidade de estarmos trazendo a poderosa palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 6. Obrigado, meu querido. João, capítulo 6. Enquanto você procura, só dar um recado, o nosso pastor Carlos, né, pastor presidente dessa casa, ele se encontra de férias, já tirou um período para descanso, ele precisava cuidar da saúde, cuidar da sua mente, então está descansando, por isso que ele não está aqui, e nós estamos incumbidos dessa missão, juntamente com a pastora Emily e os demais pastores, a estarmos aqui conduzindo esse mês de janeiro. Sei que hoje muita gente, por conta da chuva, acabou não conseguindo chegar, mas você que veio aqui, deixa o seu melhor glória, deixa o seu melhor aleluia. Vou repetir que só 3 pessoas entenderam, tá? Você que veio até aqui, saiu da sua casa nessa chuva, sentou aqui, então eu peço você que se até agora você ainda não deu um glória, um aleluia, começa a dar aleluia, começa a dar glória, porque o dono da obra já está neste lugar. Amém ou não amém, irmãos? João capítulo 6, no seu verso 32 e 33. Eu estou muito feliz de ver o meu amigo Enoque aqui. A gente caminhou junto, né, Enoque? Durante um tempo aí, tocamos junto. Por favor, meus obreiros, depois dá um abraço no Enoque aí. Estende sua mão assim, Enoque. Eu sei que já deram um abraço, mas agarra o Enoque aí. Enoque toca saxofone, irmão, como ninguém. Se eu fosse você, eu agarrava o Enoque para ver se o Enoque, né, fica aí com a gente. Mas, irmãos, muito feliz pela vida dele, de todos os nossos visitantes, todos os irmãos que estão conosco. Abriu a sua Bíblia aí, irmãos? Achou João capítulo 6, verso 32. Quem achou, diga amém. Verso 32. Isso, meu querido. A minha versão é NVI, está um pouco diferente da que está ali. Mas vamos ler aqui então, 32 e 33, vamos ler no telão. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo, passa, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Diga, dá vida ao mundo. Amém. Pode deixar sua Bíblia aberta se você quiser. Irmãos, estamos diante de uma palavra conhecida. Quando vamos ler sobre essa passagem, nós estamos falando de alguns milagres até chegar no verso 32 e 33. Só que antes de chegarmos aqui em João 6, nós vamos ver que Jesus já fez alguns milagres. E nesse caminho que Jesus está passando, podemos ver ali em João 5, onde ele vai curar um paralítico de Betesda. Logo depois, ele declara que ele é filho de Deus Pai. Como Jesus, não só Jesus de Nazaré, mas Jesus o Cristo. E daí, irmãos, ele é perseguido. Eu prometo aos irmãos que eu não vou demorar. Ainda temos a parte da Santa Ceia. Então, eu vou ser bem breve, irmãos, para cumprirmos o horário novo estabelecido. Então, nós estamos falando de Jesus, que já está fazendo sinais, que está fazendo cura. Eu sei que todas as vezes que eu prego, eu sempre falo e gosto muito de pregar. Não posso não ser o melhor pregador, mas eu adoro falar sobre o nome de Jesus. E falar de Jesus para mim é muito simples, porque Jesus é o quê? Pergunte para mim, pastor, o que é Jesus para você? Vai. Jesus para mim é tudo. Eu não sei para você, mas eu queria que você agora perguntasse a quem está do seu lado, o que é Jesus para você? Vê se ele pelo menos deu um glória, ou ele te respondeu alguma coisa, pelo menos se ele riu. Sabe por quê, irmãos? É impossível nós caminharmos e não vermos a mão de Jesus, não vermos a mão do Todo-Poderoso nas nossas vidas. Sabe por quê, meu diácono Fábio? Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Verdade ou mentira? Mas alguém concorda comigo isso? Tá, deixa eu melhorar para você. Se não fosse Jesus, de repente eu não estava vivo aqui hoje falando com vocês. De repente, se não fosse Jesus, eu
não estava hoje carregando o meu milagre que se chama Antonella, que para muitos disseram, não vai ter como, e ela já tem 1 ano e 6 meses para a honra e glória do nome do Senhor. Então é desse Jesus que eu estou falando. Eu estou falando para você de um Jesus que faz sinais, de Jesus que faz maravilhas. Eu disse aqui na última vez que eu preguei, não sei se os irmãos lembram, mas eu vou repetir isso, se você não estava aqui. Da última vez que eu preguei, eu disse o seguinte: Jesus não veio aqui na terra, e eu tenho certeza que você já ouviu isso, para fazer sinais e maravilhas. Só que os sinais que ele fazia, as maravilhas que ele fazia, era parte para que o povo entendesse, porque é impossível nós entendermos o tamanho do Deus que nós servimos. Então, para que você entendesse, onde ele chegava tinha alguma coisa diferente. Então deixa eu falar melhor para você dar um glória. Não adianta eu chegar nesse culto de Santa Ceia, dizer para você Jesus está na casa, e você ficar me olhando como se nada tivesse acontecendo, porque o Jesus que eu conheço, aonde ele chega tem sinal de alegria, aonde ele chega tem sinal de milagre. Então deixa eu te dizer uma coisa, repito e vou dizer novamente, da Antonella, foi num culto como esse, que eu e a pastora Camila recebemos uma profecia, o que não dava para gerar, agora vai gerar. Então estamos no ano da provisão, pastor Rogério, eu vou profetizar, se você está precisando de algo da parte do Senhor, o que você precisa de provisão vai chegar, no nome de Jesus. É simples. Isso, Gustavo, me ajuda. Quer vir para cá não, Renato? Vem para cá também, isso. Eu sou músico, eu gosto do pessoal trabalhando, né? Ficar me olhando? Não, vai trabalhar. Então nós estamos falando de um Jesus que está fazendo sinal, que está fazendo maravilha, que está fazendo milagres. Só que aí agora, irmãos, me chama muita atenção, porque quando vamos ler, entrar no capítulo 6, nós vemos Jesus agora sendo perseguido, porque ele disse, eu sou o Filho de Deus Pai, eu sou Cristo, e os religiosos da época, estavam perseguindo ele, porque ele dizia que ele era o Cristo. Mesmo vendo todos os sinais, mesmo vendo todas as maravilhas, eles não queriam acreditar, pastora Emily, que ele era o Cristo. Só que eles viam sinais, eles viam maravilhas. E aí chegamos no capítulo 6. Vale lembrar que se você ler Mateus capítulo 14, antes desse evento, nós vamos ver que João Batista, a qual já tinha batizado Jesus também nas águas, foi morto, decapitado. Então Jesus pode estar triste, Jesus está abatido por tudo que estava sendo acontecendo, estava sendo perseguido, mas o seu coração se enchia de compaixão a quem quer que ele olhava. Então ele agora no capítulo 6, no primeiro versículo, nós vamos ver que depois de um tempo que ele se movimenta e sai para esse local, ele vai chegar ali e vai ter um povo esperando, mas esse povo não está esperando Jesus por quem ele é, mas esse povo está querendo ir atrás de Jesus pelo que ele pode fazer. Eu louvo a Deus porque aqui no Ministério Casa na Rocha, e os visitantes que aqui estão, não estão aqui somente pelo que meu Deus pode fazer, mas estão aqui simplesmente porque ele é. Então eu peço para que você dê glória, dê aleluia, porque mesmo que você não esteja vivendo o seu melhor momento, ele é. Mesmo que você ainda não esteja vivendo o seu milagre, ele é. Mesmo que você ainda não esteja vivendo melhor dessa terra, ele é e sempre será. Eu estou te dizendo que nesse ano de provisão a qual nós entramos, eu tenho falado muito na rede social, tenho falado para todos os irmãos que me mandam mensagem, irmãos, eu não sei como vai ser, mas esse será o ano que Deus vai prover o extraordinário na sua vida, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa igreja, na vida do nosso pastor, enfim, em tudo. Sei como, não sei como, mas eu decidi confiar. Se você decidiu confiar, vira para quem está do seu lado, dê a mão a ele, por favor, aperta com mão de profeta e fala assim, ó, eu decidi confiar. Fala. Isso. Vê se ele deu um glória aí, pelo amor de Deus. Deixa eu te dizer, 2026 começa diferente. É o ano da provisão, presbítero Everson. Então se eu fosse você, eu não adorava de qualquer jeito. Quer resultado diferente? Então começa a adorar diferente. Quer receber coisa diferente? Então começa a adorar diferente. Eu creio que hoje Deus pode batizar, Deus pode renovar, Deus pode fazer milagre, Deus pode cortar laço. Ele está na casa, Ele está na casa. Eu tento, pastora Emily, mas eu não consigo pregar de paletó. Desculpa.
Me perdoa. É C, depois nasceu eu coloco de novo. Amém ou não amém? Vamos lá. Então, irmãos, tinha um povo que não é igual ao povo que está aqui. Daniel, um povo que não estava indo atrás de Jesus por quem ele era, mas estava indo atrás de Jesus pelo que ele podia fazer. Eu sei que aqui não tem, vou repetir isso até você entender. Aqui não tem esse povo, amém ou não amém? Mas tem um povo que só vai para a igreja. Ó, fala ou não fala? Fala ou não fala, Rafael? Vou falar. Você pediu, eu vou falar. Vou falar, hein, Jefferson? Tem um povo que só vem para a igreja quando as coisas apertam. Tem um povo que só entra por essas portas quando as coisas ficam meio caóticas. Tem um povo que vem até na consagração, pastora Emily, toda a consagração, porque a porta está fechada, porque o marido ainda não voltou para a igreja, porque a mulher está assim, que o filho está assado, seja o que for, só procura Jesus quando está num problema. E deixa eu falar, para esse povo que só procura, aqui não tem, mas para esse povo que só procura quando está vivendo uma situação caótica, me desculpa te dizer isso, mas é por isso que você não sai da prova, porque se Deus te tirar você da prova, você perde o relacionamento. Deus não está procurando pessoas, você falou para eu falar, então eu vou falar. Deus não está procurando pessoas que querem se relacionar com Ele apenas pelo que Ele pode fazer, mas Deus está procurando pessoas que estão se relacionando com Ele por aquilo que Ele é. E quem Ele é, eu te digo quem Ele é: maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Deixa eu ver se você veio adorar ao nome do Todo-Poderoso nessa noite. Deixa eu ver. Isso não é para mim não. Se fosse para mim, estava até bom, mas isso é para Deus, É o dono da sua vida. Cadê o glória pro dono da tua vida? Cadê o glória pro dono dos teus dias? Cadê? Pois bem, chegamos na parte da multiplicação. E eu vejo a Bíblia como linda ela é. Porque nesse capítulo 6, João vai escrevendo, e aqui no versículo 4 ele diz o seguinte: estava próxima a festa judaica da Páscoa. Ele diz, estava próxima a Páscoa. Diga para quem está do seu lado, a Páscoa estava próxima. Isso, irmão, repetição é pedagógica, e você vai entender isso aqui nessa noite. Porque eu estou falando de provisão, mas eu não estou te falando de coisa material. Porque pode parecer, pastor Cosme, que nós estamos falando de coisa material. Porque nós, às vezes, queremos uma coisa para ontem. Às vezes a gente quer o melhor carro, Bruna. A gente quer a melhor casa. A gente quer a melhor festa. A gente está perseguindo essas coisas. Porque Deus falou que teremos o melhor dessa terra. Mas deixa eu te dizer algo muito mais valioso. Você pode hoje não estar com a melhor casa, com o melhor carro. De repente você está até a pé. Mas tem um céu de glória te esperando. Que Jesus está... Ah, irmão, antigamente quando falava do céu, tinha gente que dava mais glória. Tinha gente que falava até mistério, pai. Então eu vou falar de novo. Você pode não estar vivendo o seu melhor momento, mas o céu te espera. Lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem... Vamos lá. Falei que ia ser breve, vamos lá. Jesus, muito obrigado, meu amor. Muito obrigado. Dá glória, irmão, dá glória. Fala mistério com Deus. Aí, ele agora vem falando, João escreve lindamente, estava próximo da festa da Páscoa. A Páscoa agora é um pessoal que tinha sido perseguido, é um pessoal que tinha vivido no Egito. E agora no momento da Páscoa eles vão lembrar de algumas coisas. Ele está cercado agora por um povo que vai lembrar da libertação do Egito, que se lembra do Cordeiro Pascual e do maná do deserto. Então, eu estou falando para você que esse povo está crendo e esperando algo novo de Deus. Mas eles já ouviram falar, que muitos deles não viveram naquele passado, mas ele ouve muita gente falar: nós servimos um Deus que nos tirou do Egito, um Deus que com mão forte nos tirou da escravidão. Você bem sabe, o povo vivia oprimido, mas por Moisés, como lemos, e ainda vamos falar no versículo em que lemos, mas Moisés veio como libertador desse povo. Moisés, um rapaz simples, um rapaz que na teoria, estamos falando de provisão, então eu vou entrar aqui, que na teoria Moisés era para ter sido morto, porque quando Moisés está nascendo, ele está nascendo agora no Egito,
onde o mesmo Egito onde José foi governador. Mas nasceu um faraó, nasceu pessoas do Egito que agora não conseguiam acreditar e não sabiam da história de José. E essas pessoas agora não queriam saber quem era José, só que estava preocupado com os hebreus que estavam nascendo. Então Moisés agora vem nascer num ambiente onde ninguém queria que Moisés nascesse. Tanto que o faraó da época fala o quê? Nós precisamos matar todos os meninos, porque esse povo está crescendo demais. Pastora Camila já pregou isso aqui na igreja, mas eu só deixo te lembrar esse ponto. Moisés nasceu num período que todo menino era para ser morto. E aí depois, quando as parteiras, que também eram hebreias, e a pastora Camila disse muito bem, se você não estava aqui, eu repito para você, as parteiras que também eram hebreias, elas não matavam aqueles meninos que nasciam. Por quê? Porque hebreu não mata hebreu. Então eu digo isso aqui mais uma vez, olhando bem para você: crente não mata crente. Tem gente tentando arquitetar alguns planos, que tem alguns crentes ficando Eita, vou falar isso aqui, pastora Camila, me permita, eu vou dizer isso de novo: crente não mata crente. Não. O inimigo está arquitetando algumas coisas para que alguns crentes fiquem de carão com outros crentes, para que alguns crentes matem crente. Mas eu vou repetir isso aqui mais uma vez: crente não mata crente. Aí Moisés nasce. Quando Joquebede, aí sabe o que eu acho interessante? Porque a primeira ideia de Faraó, eu vou voltar para o texto, tá? Mas deixa eu passar aqui rapidinho. A primeira ideia de Faraó era fazer o seguinte: a primeira ideia de Faraó é: quando nascer vocês matam. Só que as parteiras eram hebreias e elas sabiam e temiam a Deus. Então não tem como matar um propósito do Senhor. Então ele entendia, irmão, eu vou repetir isso aqui. É uma crente que entendia que não tem como eu, sendo crente, querer matar um irmão crente. Não tem eu como ser crente querendo matar o sonho de outro crente. Meu Deus. Quando chega aqui nesse momento, os meninos ainda estão nascendo. Porque quanto mais Faraó queria oprimir o povo, mais o povo crescia. E tem gente que não entende por que a gente está apanhando e continua glorificando. Sabe por quê? Eu vou falar isso. Ainda estou lá na pregação da pastora Camila de 2025, mas eu vou repetir isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Não importa o tamanho da prova, o importante é o tamanho do seu Deus. Então deixa bater, deixa falar, deixa caluniar, deixa fofocar, porque enquanto mais bate, mais você cresce na presença do Senhor. Nesse momento, Moisés nasce. Irmãos, o que é interessante é que as parteiras saem de cena. Sabe por quê? Porque quando o faraó pergunta: o que está acontecendo? Continua nascendo menino. Continua nascendo menino. Aí elas falam assim: sabe por que continua nascendo menino? E eu vou te explicar de repente o porquê que você está sofrendo. Sofreu tanto em 2025 e agora nesse ano é um ano de provisão na sua vida. Eu vou te explicar. Porque ela falou o seguinte: olha, as mulheres hebreias, eu vou melhorar para você entender mais, tá? Os crentes não são igual o pessoal do mundo aqui do Egito. Pergunta por quê? Por quê? Não, pode ser mais forte. Diga por quê? Porque enquanto ela está gerando, aqui, o pessoal do mundo, do Egito, enquanto eles estão gerando, precisa de uma parteira. Mas as hebreias é tão forte que no meio da dor do processo da gestação, ela tira o filho sozinha. Peraí. O que você está dizendo? Eu vou te explicar. Está passando. Tem mãe aqui? Tá, fala amém. Tem mãe aqui? Se mãe teve normal, sabe que dói. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Essas hebreias que a gente está falando, Milena que está grávida. Essas hebreias que a gente está falando, esses crentes que a gente está falando, é tão forte no meio da dor e do processo, que prefere pegar o seu milagre e gerar sozinho, do que dar a chance do inimigo vir e matar. Então como é que é isso, diaconisa Lana? Eu estou dizendo para você o seguinte: essa hebreia, essa crente, ela ora sozinha, ela jejua sozinha, ela passa o processo sozinha. Então vamos lá para a gestação. Ela chora sozinha, ela vai pegar o seu filho sozinha, mas ela vai ver o milagre de Deus se cumprindo. Pode não ter ninguém do lado, mas o meu milagre vai nascer. O meu milagre vai nascer.
chorando porque está sozinho? Pergunta para quem está do seu lado aí. Está chorando porque está sozinho? Gera o seu milagre sozinho. E aproveita o ano da provisão também sozinho. É por isso, eu vou entrar aqui ainda, ó. É por isso que você vai viver o que algumas pessoas ainda não viveram na sua família. É por isso que você ainda vai alcançar algumas coisas. Sou Everson de mão levantada, então vou profetizar para ele. É por isso que você ainda vai chegar em lugares que alguém da sua trajetória ainda não chegou. É por isso que o legado que você está montando e Deus está preparando para você é maior do que você imagina. Porque essa dor é só para te preparar para o milagre que está para chegar. Da Badagaçu. Irmãos, meu Deus. Volto para o texto para terminar. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá. João 6. Volto para a Páscoa, tá? O povo agora lembra dessa libertação. Lembra que Moisés nasceu lá atrás. Moisés ainda foi colocado no Nilo, mas outro dia a gente fala sobre isso de novo. E Moisés agora foi criado para ser o libertador. Diga libertador. Agora o povo está vivendo uma época onde Deus não está falando. Onde agora Deus está em silêncio. Porque o povo se corrompeu. Ainda tinha lugar, tinha sinagogas, onde eles adoravam ainda no nome de Deus, diaconisa Carla. Só que, infelizmente, Deus não estava mais falando. Imagina quantos anos foram pessoas que estão indo para a igreja, saindo da igreja, achando que está falando com Deus, mas Deus está em silêncio. Eu estou falando de pessoas que estão entrando e saindo e Deus está em silêncio. Só que agora Deus olha para a humanidade e vai fazer uma coisa extraordinária, que nós vamos ler lá em João 3,16, que eu acho que é o textuário do crente, não é? Todo mundo sabe disso, não sabe? João 3,16, vai, eu vou contar 1 até 3 e você fala, tá? Vamos testar agora a EDS, né? Vamos lá? João 3,16, valeu? Não bota aqui não, senão eu vou te bater. João 3,16, 1, 2, 3. Até ele falou, gente, agora eu fiquei impressionado. EDS está em dia, irmão. O que eu estou falando para você é: Deus olhou para a humanidade, Deus olhou para mim, Deus olhou para você. Deus olhou. Deus viu a gente aqui hoje, nesse domingo. Deus viu a gente aqui lembrando. Pastor Lucas, Deus viu a gente aqui celebrando, relembrando na morte dele. Ele disse: eu amo tanto ele, eu amo tanto ela, que eu pego agora o meu único filho e envio para morrer pelos pecados dele, pelo pecado dela. Sabe por quê? Ele vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser até crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Volta aqui. Nesse momento, Jesus vai fazer a multiplicação dos pães e peixes. Aí aqui eu entro na mensagem. Porque esse povo estava procurando um Deus que pudesse fazer milagre. Amém ou não amém? Você entendeu até aqui, né? Não estavam interessados em Jesus pelo que ele é, mas interessados pelo que ele podia fazer. Então, a primeira lição que tiramos daqui é que nós precisamos nos interessar por Jesus, pelo que ele é, pelo sacrifício que ele já fez. Amém ou não amém? Isso não impede dele fazer. Outro dia eu entro aqui, tá? Hoje não, vamos lá, continua. Primeira parte, multiplicação. Irmãos, eu fiquei olhando isso aqui. Olhei de novo. No versículo 6, ele vai dizer o seguinte. Vou até ler para você. No versículo 5, ele olha e vê uma grande multidão. Quando ele vê uma grande multidão, ele olha para ele e não tem nada para dessa multidão. E ele não queria, estava no meio do deserto, não queria despedir essa multidão de mãos vazias, com fome, porque já tinham percorrido um grande pedaço, grandes quilômetros, e agora deveria percorrer isso de volta. Então, para não despedir vazio, ele no versículo 6 faz uma pergunta. Aí faz assim, no versículo 5, desculpa. Onde compraremos pão para esse povo comer?
Só que, quando ele pergunta isso a Filipe, o versículo 6, João escreve, e ele escreve muito bem. Ele diz o seguinte: ele fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Me acompanhou nisso? Vou repetir, Eliezer, só você entendeu. Vou repetir. Ele chega para Filipe e pergunta: aonde a gente compra pão? E sabe qual é mais engraçado, Eliezer? Que a resposta de Filipe é: cara, nem se a gente tivesse muito dinheiro a gente comprava pão por tanto de gente que tem aqui. Só que, olha só, ele pergunta, vou melhorar para você entender, tá? Ele pergunta para você assim: o que você pode fazer agora para a porta abrir? Tá, mais 3 pessoas entenderam, vamos lá. O que você pode fazer para que o seu milagre chegue, para a cura chegar? O que você pode fazer para aquilo que você tanto ora e tanto espera acontecer? Só que aí no versículo 6 ele já te responde. Ele está falando isso só para pôr a sua fé em prática, porque ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Irmãos, meu Deus do céu. Então eu estou te dizendo o quê? Que às vezes, quando você pensa como, quando, será que vai acontecer? Fica tranquilo que ele sabe exatamente como vai acontecer. Vira para quem está do seu lado e fala: fica tranquilo. Não, pode ser mais forte. Fala: fica tranquilo. Vê se ele dá um glória de quem está tranquilo aí, pelo amor de Deus. Fala de novo, que tem gente me olhando ainda para não entender nada. Fala de novo: fica tranquilo. Eu vou nesse tom mesmo, vem. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Isso, para aquela noite que você... Canta isso, vai. O seu gemido será substituído por... Não ceda agora. Por mais que hoje você não esteja tem isso. Diga o segredo bem forte, vai. O segredo é... O segredo é Deus. Tem um sorriso te esperando quando esse dia... Eu estou falando com crente que vai receber uma provisão de Deus. Irmãos, eu não sei como, eu não sei quando, mas fica tranquilo, porque Ele sabe exatamente como vai fazer. Ele sabe a hora, Ele sabe o tempo exato, Ele sabe o que vai fazer. Irmãos, nesse momento da multiplicação, Ele testa a fé. E ele usa o pouco disponível. Agora o pastor Cosme entendeu essa. Você pegou já. Ele usa o pouco disponível. Sabe por quê? Filipe responde: nem se a gente tivesse muito dinheiro a gente comprava. Caio, não tem como comprar. Não tem como sair dessa. Só que aí tem um que fala assim, ó, tem um menino aqui. Tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Se fosse eu, Marcelo, eu ia falar assim, não dá nem pro cheiro. 5.000 homens, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Não ia dar 5 pães. Só Eliezer come isso, 5 pães e 2 peixes. Não tem como. 5 pães e 2 peixinhos. Só que, irmão, olha só. Vou repetir isso para você entender. Deus usa o pouco disponível. O que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão, missionária Cristina? No meu ver, na minha lógica, nada. Nem para o começo. Só que quando Deus bota... peraí. Quando eu boto a mão, nada acontece. Só que quando ele bota a mão... Irmãos, se eu levar, nada acontece. Mas quando ele coloca a mão dele,
É por isso que eu não entendo. Alguns cultos de 2025 a gente falava assim, porque a mão de Deus está indo lá. E tinha gente que ficava assim meio incrédulo. Só que agora você vai entender, 2026 vai ser diferente. O nosso culto vai ser diferente, não vai ser? Amém ou não amém? Então deixa eu te falar. Quando eu coloco a mão, quando eu falo, irmão, já não acontece. Mas quando ele coloca a mão, o que não dava nem para um, agora dá para mais de 5.000. Então quando alguém disser para você, o meu Deus está entrando com providência lá, está colocando a mão lá, Jesus está indo lá. Se eu fosse você, eu dava o melhor glória, porque aonde ele coloca a mão, a multiplicação acontece. Irmãos, eu vou acabar, vou ter que fechar essa mensagem. Aí sabe o que é engraçado? Que Jesus, diga Jesus, o Todo-Poderoso, antes dele fazer um milagre, ele agradece. Olha só, Pastor Roberto, antes dele fazer um milagre, ele agradece. E ainda tem crente murmurando ainda em 2026. Se Jesus, que já sabe o que vai fazer na sua vida, que já sabe exatamente como ele vai fazer o milagre, está agradecendo, por que você ainda está chorando? Por que você ainda está olhando para trás? Por que você ainda está pensando em retroceder? Deixa eu te dizer algo nessa noite, muito forte para a sua vida. Se eu fosse você, o pastor já falou isso aqui algumas vezes, em 2025, eu vou ser o primeiro a falar em 2026, tá? Se eu fosse você, eu já marcava o culto de ação de graça. Não, pastor Marlon, mas não aconteceu ainda. Mas se eu fosse você, de posse dessa palavra, isso, Renatinho, levanta as duas mãos, eu já marcava o culto de ação de graças. Porque a mensagem de Deus para a sua vida aqui hoje é: agradece antes do milagre chegar. Porque quando o milagre chegar, vai ser tão grande, irmãos, que às vezes não vai dar tempo de você fazer algo pequeno. Olha só, irmãos, espera aí. Eu vou falar isso para algumas pessoas aqui nessa noite. Se você quiser receber, você recebe, tá? Sabe por quê, irmãos? Deus manda te dizer. Ele precisa te levar para um lugar bem grande. Ele precisa te levar para outro lugar. Então faz o culto agora. Porque de repente, quando ele te levar, não vai dar tempo de você fazer. Janeiro, dia 4 ainda, eu já estou te dando uma dica. Everson, marca o culto de ação de graça, pelo amor de Deus. Jefferson, marca o culto de ação de graça, pelo amor de Deus. Rosana, marca o culto de ação de graça, pelo amor de Deus. Quer que eu fale o nome de todo mundo aqui? Marca o culto de ação de graças. Porque o milagre está chegando e é maior do que você imagina. De repente nem vai dar tempo. Marca o culto. Fala para quem está do seu lado com voz de profeta: marca o culto. Aí eu entendo aqui um princípio muito importante. A provisão não vem da quantidade que temos, mas vem daquilo que entregamos. Vou repetir. Isso valia até no story, né? Vou repetir então para você anotar aí bem. Depois você bota lá e bota pastor Marlon embaixo, tá? Amém. A provisão não vem da quantidade que temos, mas da quantidade que entregamos. Você está entregando a quantidade na mão de quem? Eu tenho pouco, mas é esse pouco que Deus quer usar. Eu não tenho quase. Lembra da viúva? Não, eu vou voltar lá rapidinho. Lembra da viúva? Lembra? O que ela tinha? O que ela tinha? Não? 2 Reis 4. Vou melhorar a viúva. É muita viúva, né? Todo mundo ficou meio confuso. Espera aí. 2 Reis 4. Ah, tá. Ela tinha uma botija de azeite. Né? Mas quando o profeta pergunta: me declara que você quer milagre, né? Me declara que você tem em casa. O que ela fala? Nada. Só um pouquinho de azeite. Aí Deus manda te perguntar: o que você tem hoje? De repente você fala: eu não tenho nem fé mais. Ou você fala: eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de fé. É nesse pouquinho que Deus vai trabalhar então hoje. Eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí o profeta dá a ordem: então vai para casa, passa em todos os seus vizinhos e pega bastante vaso, o quanto você puder, porque do seu pouquinho
eu vou alimentar a sua família, eu vou pagar as dívidas e eu vou trazer uma provisão a mais do que você imagina. A mulher só queria pagar dívida, ela pagou dívida e ela comprou e viveu do resto. Olha. Enfim, provisão. Pegou a frase, né? A provisão não vem da quantidade que temos, mas da quantidade que entregamos e a quem entregamos. Esse sinal do pão, olha só. Esse sinal do pão, quando Jesus pega o pão, o povo agora fica mais feliz ainda, porque eles estavam procurando um milagre, ver a multiplicação acontecer. E nesse momento que ele vê a multiplicação acontecer, ele vai olhar e vai falar assim: Moisés, porque Moisés fazia isso na Páscoa, não era partir o pão? Ele não lembrava na Páscoa da libertação? Então agora ele fala, realmente, ele fala que é filho de Deus, e ele deve ser o filho de Deus, porque olha os sinais que ele faz. Ninguém faz mais sinais. Aí vai dizer que o povo nesse momento queria proclamar Jesus como rei. Só que aí Jesus sai de lá, porque não era o tempo dele ainda. E ele sai, porque não quer glória para ele. E o que me faz pensar, e hoje, quantas pessoas estão querendo glória para si, quantas pessoas estão querendo seu nome vangloriado. Só que Deus manda te dizer, que nem Jesus que veio na terra, nesse momento ele fugiu do holofote. Você vai ver que a cada milagre que ele fazia, ele falava, vai, não peques mais, e não conte para ninguém. Mas é impossível alguém que teve a vida mudada por Jesus, não mostrar que teve a vida mudada por Jesus. Vale a pena te lembrar, que quando Jesus ressuscitou, aquele filho daquela viúva lá de Naim, irmãos, como é que esconde um milagre desse? Porque é mole eu falar para você, esconder uma dor de cabeça, mas é impossível você esconder alguém que não podia gerar. É impossível você esconder alguém que não tinha mais vida, agora tem vida, irmãos, é impossível. Por quê? Porque Jesus faz assim, entrega mais do que aquilo que você pediu. Se prepara, porque Deus vai entregar mais do que aquilo que você pediu. Irmãos, e o perigo aqui era o povo ficar mais fixado na providência do que no provedor. Porque é o que acontece no nosso meio. Pessoas estão mais interessadas na bênção do que no dono da bênção. Só que, para caminharmos para o término dessa mensagem, Deus está te procurando porque Ele quer um relacionamento. E eu te falo 3 lições e eu acabo. 3 lições que a gente aprende com esse texto e eu acabo. Eu vou chegar. Primeira lição. Você já aprendeu. A provisão só chega quando você entrega a sua limitação na mão de Deus. A sua provisão só chega quando você entrega a sua limitação na mão de Deus. Quer viver provisão? Fala, Deus, eu só tenho isso. Eu só tenho essa voz. Eu só tenho esse pouquinho de estudo. Deus, eu nem estudei. Deus, eu nem tenho nada para entregar. Quando você entrega e fala, Senhor, eu sou o menor da casa. Senhor, de repente eu não consigo nada. Mas se o Senhor quiser me usar, aí Deus fala, agora eu tenho um controle. Irmão, sabe por que a gente está perdendo alguns milagres? E não vivemos algumas coisas extraordinárias em 2025, porque a gente quis ficar no controle. Dá o controle na mão de Deus, irmãos. Entrega na mão de Deus. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque você acha que entregou, mas não entregou. Confiança, irmão, para viver a providência, é você, infelizmente, não saber como é que vai ser quando você dá o passo no escuro, mas você ter a certeza que você não vai cair, porque Deus vai colocar o chão para você. Primeira lição: entrega a sua limitação nas mãos do Senhor. Segunda lição: a provisão só vai fluir quando você agradecer antes de receber. Que loucura é essa? Irmãos, eu preciso repetir isso. São 3, eu já te falei 2, já te dei contexto de 2. Irmãos, agradece. Eu não sei nem para quem é isso, mas irmãos, eu recebo isso. Agradece porque tem provisão chegando. Agradece porque tem provisão chegando. Irmãos, viva já como se você estivesse caminhando com o seu milagre. Viva
como se você já estivesse vivendo com essa porta aberta. E a porta, viva como se você já estivesse curado. Viva como se você já estivesse com seu filho no braço. Irmão, eu não sei o que é. Mas para de olhar para trás daquilo que não aconteceu e olha para frente daquilo que está prestes a acontecer. Eu estou falando com algumas pessoas aqui nessa noite que acham que o milagre está até longe, mas Deus manda te dizer que o milagre está prestes a acontecer. E o segredo agora é: confia, agradece, porque eu já cheguei na casa. Vem, vovô. Terceira lição. A provisão verdadeira é quem nós nos tornamos em Cristo. Vou te fazer uma pergunta que pode doer um pouco. Quem vai ser você quando a provisão que Deus quer te entregar chegar? Aí eu vou linkar aqui, Richard, lá no começo da mensagem. Lembra as pessoas que não saem da prova, que vivem na igreja buscando? Sabe por quê? Porque às vezes, quando Deus entrega, o que acontece? Elas somem. Aí Deus manda eu te perguntar nessa noite, e eu vou te perguntar: quem vai ser você depois que a provisão chegar? Sabe por quê, irmãos? Tem gente que infelizmente ouve uma mensagem dessa, está num culto como esse e não consegue entender nada. Mas tem gente que já entendeu. Eu estou vendo, olhando aqui com posse de milagre. Então deixa eu falar para você que está entendendo exatamente a provisão vai chegar. Não, de novo. A provisão vai chegar, irmãos. Mas eu preciso te perguntar isso: quem vai ser você depois que a provisão chegar? Porque tem gente mudando. Lídia, tem gente mudando o caráter depois que a provisão chega. Tem gente começando a aceitar alguns jeitinhos depois que a provisão chega. Tem gente indo para lugares que não deveria depois que a provisão chega. Irmãos, a provisão vai chegar, não é para mostrar o Deus que você serve, porque Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é maravilhoso. Mas a provisão vai chegar para ver quem você vai ser perante Cristo. Fica de pé, por favor. Jesus está na casa. E eu vou te dizer isso nessa noite. A maior provisão, para encerrar esse texto, é literalmente o que Jesus fala e João escreve aqui no versículo 34 e no verso 35. Eu digo-lhes a verdade: não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Não entendeu? Vou melhorar para você. Não é o que estava na mão de Moisés. Não era só o que estava na lei. Mas era o próprio Jesus, Filho de Deus, que é a provisão. Vou melhorar mais ainda para você dar um glória direito para o Senhor. Não é aquilo que Ele vai fazer e te entregar na sua mão, porque Ele faz se Ele quiser. Mas é Jesus. O ano da provisão começa, a pastora Emily, e eu já ministro na sua vida. A diferença, a provisão que você vai ter, a vantagem que você vai ter agora para viver esse ano é Jesus. Então, peraí. O nome dele é Jesus. Então eu vou falar de novo. Não importa o que você pediu, não importa quantas horas você chorou, mas o meu Deus deu seu único filho, que desceu nessa terra para ser a sua provisão nessa noite. Melhor que carro é Jesus. Melhor que casa é Jesus. Melhor de que qualquer coisa material é Jesus. Não tem nada que a terra possa te dar que o céu não possa te recompensar. Nada. Vamos cantar Não Há Nada. Não há nada. Vem com isso. Mas antes de cantar, eu quero saber quem precisa voltar para Jesus. Eu preciso entregar. Vamos fazer a ceia agora. Pastora Emily já está aqui, mas alguém que precisa voltar para Jesus.
estende a sua mão. Estende a sua mão. Vem correndo aqui. Você que é crente, por favor, ajuda aí, irmãos. Vê se alguém precisa voltar para Jesus. Vê se alguém precisa, vai. Tem alguém? Vai. Não.